No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que você pode estar elaborando um diagrama funcional ou um projeto elétrico das conexões, diagrama trifilar, enfim, como é que a gente faz esse diagrama aí. Bom, a gente sabe que algumas distribuidoras, por exemplo, tanto a Equatorial quanto a Energisa, elas exigem aí um chamado diagrama trifilar ou então projeto elétrico das conexões, projeto multifilar, que no final eles têm particularmente a mesma forma de você fazer esse diagrama, tá? A gente pode até considerar que eles é um único tipo de projeto, tá? São, no caso, nomenclaturas diferentes. Particularmente, quem mais exige e que é obrigatório você enviar é a Equatorial. Então, sempre que o projeto é acima de 10 kW, considerando a menor potência entre o inversor e os módulos, ela vai te exigir esse tipo de projeto aí para você enviar para ela. Caso você tem que fazer sim esse diagrama, tá? E como é que esse diagrama é feito? Ele é diferente do unifilar. O que eu devo dizer para você, existem diversos tipos de modelos de diagramas trifilares, tá? Diagramas funcionais também pode ser chamado, projeto das conexões. Existem várias formas, mas aqui eu vou trazer para vocês o que a gente utiliza aqui no Clube da Elétrica, o que a gente entrega para os nossos alunos, que são alunos tanto da Acervo Diagramas quanto da formação projetista fotovoltaico, e que tem seus projetos aprovados. Bom, então eu vou apresentar ele para você. Então aqui na tela do meu computador, a gente tem aqui, no caso eu estou com o AutoCAD aqui ele aberto, tá? Então aqui eu tenho algumas informações. Particularmente o diagrama ele é esse aqui, ou seja, como ele é trifilar, diferente do unifilar, unifilar é o quê? É um único fio, nada mais do que isso. No caso esse diagrama trifilar ou das conexões, ele, como o nome dele já diz, projeto elétrico das conexões. Então a gente vai mostrar como é que vai ser feito as conexões no nosso diagrama e de como é que vai ser feito lá na nossa instalação. Então, por exemplo, aqui eu especifico, no caso, a minha quantidade de cabos, né? Então eu vou mostrar aqui as minhas conexões aqui desses cabos aqui. No caso desse projeto aqui, foi um projeto com 16 módulos e eu separei ele em duas fileiras. Se fossem 3, bastava eu ter copiado aqui, tá? Então, sei lá, ele era de 24 módulos. Então eu copiava aqui, aí eu trazia ele para cá, e aí eu colocaria essas outras informações aqui, essas outras linhas aqui, e colocaria no meu inversor, tá? Eu vou fazer a minha especificação do cabo, assim como eu faço também no diagrama unifilar, e aqui eu coloco o meu inversor e coloco as características dele. Aqui eu coloco as entradas MPPT, vocês podem ver, mas está muito bem desenhado, será que tem que ser realmente dessa maneira? Não, gente, não necessariamente. Então, por exemplo, se não tivesse isso aqui, você poderia simplesmente fazer a conexão direta aqui desse para cá, ó, só para ficar mesmo bem feito, tá? Então você poderia fazer normalmente, tá? Esse aqui não iria reprovar. Então, como eu falei, existem várias maneiras. Aqui ele é só um desenho mais elaborado. Então eu coloquei aqui a entrada, você pode ver que ele não tem, no caso, o string box. Se tivesse, eu teria que desenhar aqui a minha string box, tá? Aqui nesse caso, como o meu inversor, então eu vou colocar a minha saída, então a saída vai ser com os cabos de 10, eu vou sempre especificando o cabo, isso aqui é muito importante. E vou dizendo, né, que é um fase, um neutro e o terra. Então eu faço a especificação de cada um deles, tá? Daqui eles vão para onde? Vão para o meu quadro de distribuição. Então aqui eu já informo como é que vai ser essa conexão. Então eu mostro que aqui eu tenho um barramento de terra. Eu vou conectar o terra aqui, no caso, nos meus DPS. Eu estou utilizando dois DPS, tanto um para fase quanto um para neutro. Também estou utilizando um disjuntor, tanto um para fase quanto para neutro. Coloco as informações do meu disjuntor aqui, tá? Então aqui é um disjuntorzinho desenhado. Pode ser esse aqui, pode ser outro modelo, enfim, depende de cada um. E cada um está aqui em paralelismo com o meu DPS. E aqui eu continuo com as minhas informações, né? Então, vou especificando meus cabos, aqui eu informo para onde é que vai, né? No caso, para as cargas. E aqui, em paralelo, vai lá para a minha medição. E aqui é a minha medição, né? No caso, monofásico. E eu vou fazer aqui a conexão, né? No fase e aqui no neutro. Aqui também a mesma coisa, da onde é que está vindo a linha de tensão. Só isso, gente, tá? Então, ele é bem simples, tá? Como o unifilar. Ele é um pouquinho mais operacional, ele demanda um pouquinho mais de tempo para se fazer, principalmente aqui quando você vai utilizar, por exemplo, vai usar um disjuntor tripolar, vou utilizar aqui uma string box, mas quando você tem os desenhos, fica muito mais simples e muito mais fácil também, tá? Então, é dessa maneira que você faz. A Equatorial também, ela pode pedir mais ou menos como é que vai ficar a conexão dos inversores. Ou seja, é só você fazer um desenho desse aqui. Então, o string box aqui, não precisa nem colocar as proteções. Então, vem a string box, no caso aqui, o seu inversor e também o seu quadro de proteção. Ela só quer saber mais ou menos como é que vai ficar lá o esquema de ligação. Tem pessoas que colocam as distâncias daqui para cá, né? Entre a string box e o inversor, entre o inversor e o quadro CA. Tem gente que coloca mais acima, mais abaixo.
e aí vai depender da forma que você vai estar fazendo seu projeto. Ele é importante fazer isso aqui, principalmente para quem? Os instaladores. Então, os instaladores se aproveitam muito desse tipo de diagrama aqui. Às vezes a gente faz ali uns diagramas feios, danado, né? Mas é somente para homologação. Eu sei que isso acontece demais. Aconteceu muito comigo quando eu estava iniciando. Fazer uns diagramas ali que simplesmente não me importava tão bem para as instalações, apenas para a parte da homologação. E aí quando o cliente ele vinha para me cobrar o diagrama, cara, meu diagrama estava todo bagunçado, bem feio, não servia muito ali para a parte de instalação e demandava muito tempo meu em estar dando um suporte ali para o cliente. Mas quando você faz um bom diagrama, você envia para o seu cliente, então o seu cliente ali ele consegue já identificar o que é que deve fazer em cada etapa. Aqui foi um projeto pequenininho, né, que eu mostrei para você. Vou mostrar aqui um projeto maior, por exemplo, de 60 kW. Então, já é um projeto bem grande, né? Então, 15 módulos, 45, mais de 90 módulos fotovoltaicos, ou 88, acho que tem aqui a quantidade, né? 138 módulos fotovoltaicos, tá? Então, foi dividido aqui em 3 de 15, essas outras aqui já foram 3 de 14, e aqui ele já tinha string box. Então, tinha uma chave seccionadora, eu fazia as conexões dele aqui, ia mostrando como é que seria feita as conexões na minha chave e também aqui nos meus DPS. E sempre informando os cabos. E daqui, que iria para o meu inversor, nesse caso que eu usei um Grovat. Então, você vê que eu separei em 3, né? Então, aqui eu tenho 3 strings, cada um eu coloquei numa string box, e cada string box aqui foi conectada em uma entrada MPPT do inversor. E daqui passou para onde? Para o meu quadro CA, que no caso que eu utilizei um disjuntor de 100. E aqui eu utilizei 4 DPS, né? Então 3 para fase e 1 para neutro, e todos eles aterrados aqui. E aí seguiu o mesmo esquema. Mas aqui tem outro quadro. Sim, aqui tem outro quadro, mas é porque o cliente possui esse quadro aqui lá no local de instalação. Então ele tinha um disjuntor de grande, né, de 500 A, e um disjuntor aqui de 175, que foi o que eu coloquei aqui, né? Trouxe aqui de 100 e aqui eu conectei no de 175, que era o disjuntor geral dele. Então era o esquema de ligação que estava lá, que daqui que ia para o quadro de cargas, que tinha um barramento lá, porque aqui ele recebia em média tensão, tá? Ele tinha lá o quê? Um transformador de 300 kVA. E aí tinha aqui as medições, né? Os TPs e TCs, que aí passava para esse disjuntor de 500 aqui, esse DPS, nesse barramento recebia em média, e desse lado aqui vinha em baixa, tá? Então, dessa maneira, botava os esquemas também, ó, de para-raios, duelo fusível, né? Que a rede era 3.8, também as informações do meu transformador. Então, dessa maneira aqui a gente faz o diagrama multifilar, trifilar, projeto das conexões, como você queira chamar, tá? Inclusive, se você quiser ter acesso ao modelo desse aqui de maneira totalmente gratuita, eu vou deixar aqui abaixo um link para você poder baixar um modelo como esse. Então, você vai ter acesso a um diagrama unifilar, um diagrama funcional e também todos eles em DWG e PDF para que você possa estar editando. Então, DWG, você vai editar ele no AutoCAD, e caso você queira também o PDF aí, um pouco mais difícil de você editar, realmente por conta do documento, mas você pode estar utilizando aí para fazer seus estudos, beleza? Então, só você clicar no link aqui abaixo, você colocar o seu cadastro e você vai receber tanto por e-mail quanto pelo seu WhatsApp, beleza? Então é isso aí e até a próxima!